Prezados alunos, satisfação em revê-los. Estamos dando continuidade a mais uma videoaula, mais uma aula online, mais uma semana online. Uma atualização, as notas, né, já há algum tempo, mas principalmente as faltas estão atualizadas aí no sistema. Então, por favor, prestem atenção. Alguns, inclusive, já estão reprovados pela falta do envio da questão que eu sempre coloco aí para vocês, inclusive hoje teremos mais uma. Cada questão não enviada são 3 faltas, então, né, infelizmente, alguns de vocês já estão reprovados aí pelo não envio dessa questão dentro do prazo, né? O prazo também é outro requisito aí que a gente coloca, não é só enviar no final do bimestre, não, tem que ser enviado sempre dentro do prazo aí que a gente indica para vocês, ou seja, né, sempre na semana subsequente aí, no dia da aula, na quinta-feira. Hoje teremos mais uma questão, hoje faremos aí também esse questionamento em seu momento oportuno aí ao longo da aula. Bom, o detalhe, nós hoje avançamos nos últimos 2 benefícios aí da Previdência Social. A gente vai encerrar essa análise individualizada de cada um dos benefícios, mas a ementa do curso não acabou ainda. A gente ainda tem bastante coisa para ver aí até o final do semestre, que de certa maneira, né, se vocês olharem o calendário, a gente tem mais um mês de aula aí pela frente. Então fiquem atentos, a disciplina continua, mas hoje a gente vê os últimos 2 benefícios, que são os 2 auxílios. Auxílio doença, que é o mais comum, é aquele que muitos já passaram por ele, e o outro é o auxílio acidente. Né? São 2 benefícios diferentes aí, que não se confundem, em fatos geradores bem diferentes, a gente vai ver isso ao longo do slide. O slide é sempre disponível aí no portal da universidade, lá no AVA, vocês podem baixar e fazer aí as anotações, a impressão, enfim, o que desejarem. Então, vamos acompanhar no slide, que acaba sendo mais didático e melhor para vocês visualizarem a aula. Vamos à aula de hoje, aqui no primeiro slide, falando sobre o auxílio doença. O auxílio doença, mais um benefício previdenciário, mais um benefício, mais uma renda que vem da Seguridade Social, que é o INSS que paga, mais um benefício aí inerente, assim como todos os outros, ao segurado do regime geral de previdência social. O detalhe do auxílio doença, e ele é muito semelhante, muito parecido aí com a própria salário maternidade, muitas vezes o salário, né, o valor que é pago, vem da própria empresa, a empresa só se acredita junto ao INSS na questão do pagamento de tributo. Né? Então, o auxílio-doença tem aí esse detalhe, sempre traz, né, por trás o papel da empresa enquanto intermediária desse benefício, e como vários outros que a gente já falou ao longo do curso. Então, auxílio-doença, o que é o auxílio-doença? Bom, o auxílio-doença é o benefício que vem do INSS quando você está incapacitado para o trabalho em período superior a 15 dias consecutivos. Então, o que acontece? Se você recebe um atestado médico afastando você do trabalho, você está incapaz para exercer aí a sua função. Só que essa incapacidade, esse atestado médico, na maioria das vezes, ele é temporário. Ele vai estipular um prazo em que você vai ter que ficar se recuperando daquele problema, daquela doença. Então, o que acontece? Não é um motivo para você se aposentar. Quando o médico atesta que você não tem condições de retornar e você não vai melhorar daquela doença, aí você vai ser encaminhado para aposentadoria, né? Aposentadoria permanente por invalidez. Quando o médico atesta que você tem uma doença, tem um problema, tem um acidente, mas você vai se recuperar, ele vai te dar um atestado médico temporário, com prazo de validade, aí, com uma data pré-fixada para você retornar. Quando esse atestado é superior a 15 dias consecutivos, o empregado faz jus ao auxílio-doença, ou seja, não é mais a empresa que vai pagar o valor, aí, o salário da pessoa. A partir do 15º dia,
consecutivo, detalhe é esse, 15 dias consecutivos. A partir do 15º dia consecutivo, passa a se receber um valor a título de auxílio-doença. Então, a pessoa não recebe mais salário, a pessoa recebe o auxílio-doença, e a gente vai ver, o auxílio-doença não é o valor do salário na ativa. O auxílio-doença, via de regra, ele costuma reduzir o valor do salário da pessoa. Então, não é tão bom assim a pessoa ir para o auxílio-doença, porque, de um modo geral, o auxílio-doença tem um valor menor aí do que o salário da pessoa na ativa. Mas o detalhe é que essa pessoa não consegue trabalhar, que ela está afastada por um atestado médico. Seu médico diz que a pessoa não pode trabalhar, ele não, enfim, ele não vai aí poder violar essa regra. E quem vai dizer, quem que vai validar esse atestado é o perito do INSS. Né? Então, a pessoa que tem atestado superior a 15 dias passa por uma verificação aí do perito do INSS, que é o médico. Né? Então, vai passar aí por essa análise do médico do INSS. E se o atestado é menor do que 15 dias? Quando é menor do que 15 dias, a pessoa não trabalha igual, porque está de atestado, obviamente, mas quem vai pagar o salário, o valor, enfim, é a própria empresa. Então, essa pessoa não tem o seu contrato de trabalho rescindido, ela continua ali vinculada, então a empresa vai pagar o salário por 14 dias. Entrou no 15º, se ele for consecutivo, aí sim vai para o auxílio-doença. O detalhe é que esse auxílio-doença tem uma carência, a carência é de 12 contribuições, ou seja, 12 meses. Detalhe que esses 12 meses tem a mesma lógica lá da aposentadoria por invalidez, se a pessoa sofre um acidente, por exemplo, antes de completar a carência, ou se a pessoa tem um agravamento da doença, dentro da carência é coberto também pelo auxílio-doença. Né? Então, nós temos essa ideia aqui de agravamento ou de um acidente, aí sim a carência é eliminada, a pessoa não vai ser punida por isso. Nós temos o detalhe, né, que precisa estar afastado 15 dias consecutivos por uma ordem médica. Mas é um detalhe, isso quando é empregado, porque aí os 14 primeiros dias são pagos pela empresa. Agora, e aquelas categorias de segurados que não são empregados, que não têm um empregador, né, um microempresário? Como é que funciona o auxílio-doença? E o auxílio-doença não precisa contar os 15 dias. Aí basta a pessoa estar incapacitada para o trabalho, aí sim, né, ela consegue ir lá buscar esse benefício junto ao INSS. Né, será devido aí a contar da data da incapacidade. Então, o detalhe, né, esse benefício, ele muitas vezes ele acaba antecedendo uma aposentadoria por invalidez. É muito comum que uma pessoa que sofra aí algum mal, alguma doença, vamos pegar um exemplo, uma doença cardíaca. É bastante comum que o médico primeiro conceda a ela alguns períodos de auxílio-doença, ou seja, afaste ela 3 meses, afaste ela 4 meses, ele acaba renovando mais 4 meses, mais 3 meses, e aí sim ele vai ver se essa pessoa não tem mais condições de voltar ao trabalho de forma definitiva. Aí ele aposenta, ele vai para a aposentadoria. Então, o auxílio-doença ele é bem comum de acontecer isso. Antes da aposentadoria por invalidez, o médico coloca ele em períodos de auxílio-doença. Mas isso não é obrigatório, não é uma regra. Isso aí vai a critério médico, a critério aí do perito do INSS. Bom, esse auxílio-doença, ele traz aí que o segurado, né, pague e venha a pagar uma carência, um tempo de carência, e ele tem que comprovar a incapacidade laboral. Aí é um detalhe e um problema que existe, e a pessoa que trabalha em 2 empregos, a pessoa que tem 2 empregos, vamos imaginar aí uma pessoa que trabalhe de dia, um trabalho um tanto quanto mais braçal, e à noite é professor. Né? Vamos imaginar um profissional de educação física. De dia ele exerce atividade, à noite ele dá uma disciplina, ele dá aula em sala de aula. A incapacidade e o auxílio-doença de uma profissão
não afeta a questão da outra profissão, né? O atleta ele não vai conseguir exercer sua profissão, mas a profissão de professor à noite ele consegue exercitar normalmente. Não é devido ao auxílio-doença, mesmo que ele consiga trabalhar à noite. Né? Então, quando a pessoa exerce dois trabalhos concomitantes, tem essa peculiaridade aí do auxílio-doença. Bom, a gente falou que o auxílio-doença, quando existe uma carência e quando essa carência ela é um acidente, um agravamento de uma doença, não há carência. Além disso, o artigo 26 da Lei 8213 traz uma relação, né, traz um dispositivo, o inciso segundo, dizendo que se essa pessoa for acometida de alguma doença listada pelo Ministério da Saúde e Previdência Social, essa pessoa também não precisa cumprir carência. Né? Então vejam que nós temos a questão do acidente, do agravamento da doença, ou quando ela tiver uma das doenças listadas aí pelo Ministério da Saúde. São doenças graves. E quais são essas doenças graves? Aqui a relação, né, o artigo 151 da Lei 8213, a instrução normativa do INSS lista aí as doenças graves que dão causa ao auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Né? Então, são doenças aí bastante importantes, né, no cenário médico: tuberculose, hanseníase, esclerose, hepatopatia, neoplasia, cegueira, paralisia, enfim, são doenças aí listadas nesse slide que vocês podem verificar aí, né, fazer uma leitura mais calma, mais profunda, para ver, né, que são doenças realmente importantes. O problema é que existem doenças tão importantes ou mais importantes do que isso que acabam não estando listadas, né? Então, muitas vezes as pessoas obrigam-se a buscar o judiciário aí para conseguir o benefício, né? Então, nesse quinto slide, o rol é taxativo para o INSS. Para o judiciário é possível aí flexibilizar, mas aí depende de uma ação judicial. Bom, quem não tem direito ao auxílio-doença? Aquele que não é mais segurado, né? Então, aquele que perde a qualidade de segurado. Então, vejam se a pessoa não está contribuindo, se a pessoa deixou aí de cumprir os requisitos para se manter segurado, ela não vai ter direito ao auxílio-doença. Né? O outro que não tem direito ao auxílio-doença é o segurado que está recluso, em regime fechado. Né? Então, aquele que é recolhido à prisão, ele vai ter o benefício suspenso. Né? O auxílio-doença ele não é pago para o recluso em regime fechado. O detalhe, né, se essa pessoa continuar presa e se enquadrar nos requisitos do auxílio reclusão, ou seja, for de baixa renda, vai receber o auxílio reclusão, né, mas não o auxílio doença que nós temos nesse slide. Bom, também não tem direito ao auxílio doença os portadores de lesão pré-existente, né? Então, com exceção daquela lista de doenças graves, né, que a gente viu 2 slides atrás, aqueles que já possuem doença, eles antes de ingressar na qualidade de segurado, eles não terão direito ao auxílio-doença. Né? Então vejam que a doença pré-existente, com exceção daquelas graves listadas lá. Agora, no caso de progressão da doença, aí sim vai ter direito. Né? Vamos imaginar um câncer, né? Um câncer aí se enquadra dentro daquela lista que a gente falou. Câncer, enfim, geral. A pessoa pode começar a trabalhar e ela poderia já ter esse câncer, mas de uma forma muito incipiente. Às vezes ela nem sabia que aquilo existia. De repente ela começa a trabalhar, passa ali 3, 4 meses, o câncer desenvolve. Aí ela vem a descobrir que já tinha câncer há um tempo. Veja, vai receber o auxílio-doença. Né? Então, a progressão da doença vai permitir aí ela receber o auxílio-doença mesmo estando no período de carência. E outro que não tem direito a esse benefício é quando a incapacidade laboral for inferior a 15 dias, né? Para os segurados empregados, aquilo que eu falei, até 15 dias a responsabilidade
é da empresa. A empresa, ela teve aí, né, ela assume esse ônus de pagar os 14 primeiros dias. A partir do 15º consecutivo é que ela vai passar aí para o INSS. Bom, vamos fazer uma pausa aqui no nosso slide e a partir desse momento vamos lançar a questão semanal. A questão semanal é essa que você já sabe como funciona. Você tem que enviar de forma individual um e-mail para o e-mail que aparece aí na tela, o mesmo e-mail que você já tem enviado. Vocês enviam a resposta dessa questão que eu já vou lançar para, né, esse e-mail até o prazo do dia da aula subsequente, aí, da semana subsequente. Então, essas aulas de direito previdenciário são sempre quintas-feiras. Como a gente está lançando esse vídeo aí na semana do dia 18 ao dia 22, né, em específico da aula do dia 21, o prazo para vocês enviarem a resposta a essa questão é dia 28 de maio. Então, atenção aí, 28 de maio é o dia final, aí, a data final para vocês enviarem de forma individual um e-mail para mim aí respondendo a questão, né, 28 de maio. Então, fiquem atentos aí para não perderem tanto a presença quanto essa avaliação aí, essa nota. A pergunta é o seguinte: a gente acabou de falar que para alguém ter direito ao auxílio-doença, ele precisa ter um atestado de 15 dias consecutivos. Né? Okay? Os 14 primeiros dias são da empresa, é ônus da empresa arcar aí com todas as obrigações de salário, de remuneração da pessoa. 14 dias, 15 dias vai para o INSS. Ok. Vou imaginar então uma situação. A pessoa recebe um atestado de 20 dias consecutivos. Ok, perfeito. Como é que vai funcionar? O empregado seletista, 14 dias a empresa vai bancar, a partir do 15º até o 20º, o INSS vai pagar o auxílio-doença. Ok, ele recebe um atestado de 20 dias. Ele volta a trabalhar. Mas ele, depois de 2 ou 3 dias, ele começa a passar mal, ele volta no médico. O médico verifica que essa pessoa precisa passar mais um mês de atestado. Então, veja, nós temos lá um atestado de 20 dias consecutivos, essa pessoa trabalha 5, ela volta no médico e pega mais um mês de atestado, consecutivos também, 30 dias consecutivos. A minha pergunta é a seguinte: de novo a gente entra nessa mesma lógica, a empresa tem que pagar 14 dias e a partir do 15º é para o INSS, ou existe alguma exceção? Vejam, né, de um modo geral, nesse caso a empresa vai pagar 14, se não tiver nenhuma atenuação, mais 14, depois volta mais 14, e assim por diante. Né? Então, para a pessoa voltar para esse auxílio-doença, a empresa vai pagar de novo 14 dias, e só a partir do 15º é que ela ingressa no auxílio-doença? Então, essa é a minha pergunta, né? Meu questionamento aí, se é assim, ou se existe alguma outra regra para essa situação. Bom, voltamos aqui ao nosso slide, falando sobre qual valor a pessoa vai receber a título de auxílio-doença. Né? Então, vejam, aquilo que eu falei logo no início, o pagamento do auxílio-doença não é o salário da pessoa enquanto está ativa. Isso porque o atestado com mais de 15 dias consecutivos, ele gera uma perda financeira para o segurado. O que ele vai receber do INSS não é o salário dele, ele vai receber um auxílio-doença, e esse auxílio-doença, ele tem uma regrinha, né, uma regra muito próxima aí das aposentadorias. O que ele vai receber a título de auxílio-doença? Ele vai receber um valor correspondente a 91% do salário de benefício, ou seja, essa pessoa vai pegar as contribuições que ela realiza, isso é feito uma média, pega 100% de tudo que ela contribuiu, faz-se uma média, realiza-se uma média aritmética e tira 9%, né? Aplica-se em 91%. Então, vejam que essa pessoa vai ter uma perda financeira ao receber o auxílio-doença. Então, não é algo bom para o beneficiário, aí, para o segurado. Via de regra, costuma ter uma perda aí de seu rendimento. Detalhe que o limite, né, do auxílio-doença ele não pode ser maior do que o salário dele na ativa, né? Então,
dependendo aí se ele mudar de emprego, ele não vai ter uma limitação do salário dele na ativa, mas também não pode ser menor do que um salário mínimo. Aqui sim, o auxílio-doença é um valor que substitui a remuneração da pessoa, então o piso é o salário mínimo e o teto, né, o teto, aquilo que a gente já falou várias vezes, também do INSS se aplica aí no auxílio-doença, ou seja, ninguém recebe mais do que R$ 6.101 aí no ano de 2020. Bom, com relação ao auxílio-doença acidentário, então veja, o auxílio-doença é um benefício que é concedido por qualquer motivo em razão da pessoa não poder trabalhar. Veja, ele não precisa ter se acidentado em razão do trabalho. O auxílio-doença não é devido em razão de acidente de trabalho. O auxílio-doença é concedido em razão de uma impossibilidade da pessoa trabalhar. Então, independe para a concessão do auxílio-doença se foi um problema relacionado ao trabalho ou não. O auxílio-doença não tem a exigência de que seja relacionado o afastamento, né, a doença tenha relação com o trabalho da pessoa. Agora, existe o auxílio-doença, tem uma regrinha específica quando é um acidente relacionado ao trabalho. O auxílio-doença acidentário. Né? Então, o auxílio-doença acidentário é aquele que se vincula com o trabalho em si, né? Em razão do exercício da função aí que a pessoa exerce profissionalmente. E aqui ingressa todas aquelas discussões acerca de causas, né, ou aquele trabalho in itinere, né, lá no direito do trabalho, vocês vão ter essa aula com mais profundidade, mas nós temos aquela, por exemplo, o trajeto da casa do trabalhador até a empresa, também é considerado, se acontecer alguma coisa ali, também é considerado, né, um problema relacionado aí ao trabalho. Então, no intervalo, na hora do almoço, tudo isso acaba também sendo considerado aí um problema relacionado ao trabalho, ou seja, é um acidente de trabalho. Então, o auxílio doença acidentário traz aí uma peculiaridade, um detalhe adicional. O valor do benefício continua sendo o mesmo, a pessoa não vai mais ganhar mais ou menos em razão disso, de ser em razão do trabalho, o problema que a impossibilitou de trabalhar. O valor é o mesmo, mas o que, que ela ganha adicionalmente? Né? Vejam que ela vai ganhar uma estabilidade no emprego de 12 meses assim que encerrar o auxílio doença. Vejam que é um benefício trabalhista, é um benefício da relação de trabalho que foi colocado dentro de uma lei previdenciária. Vejam como as coisas se misturaram aqui de forma absolutamente indevida. Isso aqui é um benefício trabalhista. Estabilidade de emprego é algo que é um direito do trabalhador em razão do contrato de trabalho, em razão aí, né, do exercício. Não tem nada a ver com a questão previdenciária, mas é um artigo e uma disposição prevista em lei previdenciária, né, o artigo 118 da Lei 8213 de 91, que prevê o período de 12 meses após o fim do pagamento do auxílio-doença, ou seja, quando a pessoa volta a trabalhar, em razão, né, da determinação médica, o atestado termina, vamos dizer assim, o prazo, ela volta a trabalhar. Como aquele atestado foi dado em razão do trabalho, ele tem uma estabilidade aí de 12 meses. Vejam que é um benefício trabalhista previsto em lei previdenciária. Né? Então, não pode ser demitido, tem estabilidade no emprego aí em razão desse trabalho. Por isso que muitas doenças e muitas situações, e muitas empresas mais sérias, elas exigem aí uma avaliação física, né, uma avaliação médica periódica, para que a empresa possa avaliar, né, se por um acaso né, o funcionário não tem aí alguma doença, alguma situação que o emprego tenha ocasionado e que possa gerar né, esses problemas, tanto lá no dia de trabalho quanto
aí no âmbito previdenciário. Então, a estabilidade, né, é um benefício trabalhista previsto em lei previdenciária. Bom, outro benefício, outro detalhe que o auxílio doença acidentário traz é que ele não tem carência, né? Não é exigido aí essas 12 contribuições mensais. De uma certa forma, ok, que é um acidente, né? É um problema relacionado ao trabalho, como o próprio nome diz, acidentário, né? É o trabalho que agravou, que é uma causa que já dava direito ao auxílio-doença, né? O agravamento de uma doença, um acidente em si, também afasta a carência do auxílio-doença. Então, é uma disposição expressa, ok, mas já por analogia já daria para considerar que não haveria carência aí nessa questão. Mas, de todo modo, auxílio-doença acidentário traz a grande vantagem de dar estabilidade no emprego. Então, muitas ações na justiça que trazem aí, e aí vai ser o direito do trabalho que vai acabar julgando isso daí, porque é uma questão inerente ao trabalho da pessoa, não ao benefício previdenciário. Então, em ações trabalhistas, né, se discute aí se o auxílio acidente, o auxílio doença foi concedido em razão de um problema ocasionado na empresa, né, em razão da atividade profissional. Por que se discute isso? Porque aí ganha essa estabilidade de 12 meses aí, conforme o artigo 118 da Lei 8213. Bom, e disposições gerais, algumas questões interessantes. O período em gozo do auxílio-doença conta para fins de contribuição? Conta, né? Então, conforme o artigo 55, vejam que quando a pessoa está recebendo auxílio-doença, ela não está contribuindo, não está tendo retenção do salário dela, porque o salário dela não existe, existe um auxílio-doença. A empresa para de pagar e passa a receber um valor do INSS. Então, né, financeiramente, ela não está pagando nada para o INSS. Mas esse período que ela está no auxílio-doença, então desconta-se aquele cálculo, né, que a gente fala para aposentadoria de 20 anos de contribuição e tudo mais, conta, né? Conta sim como tempo aí de serviço. Né? Então nós temos essa indicação e também se o auxílio doença pode ser cumulável com outro benefício. Não, não pode. Né? O auxílio doença ele não pode ser recebido junto com a aposentadoria, nem salário maternidade, nem o seguro-desemprego. Né? Então vejam, é aquela lógica que a gente falou. O aposentado não trabalha mais. Vamos imaginar o aposentado está lá trabalhando. Esse aposentado vem a receber um atestado, ele não vai acumular auxílio-doença. No caso, salário maternidade, também, né? Se existe um atestado que impeça essa pessoa de trabalhar, encerra-se o salário maternidade e ela vai para o auxílio-doença. Né? Então, são as regras aí, o auxílio-doença não é cumulável aí com outro benefício. Bom, chegamos enfim aí ao último benefício da Previdência Social, ou, de certa maneira, o mais relevante, a gente vai ver, inclusive, na próxima aula, o abono anual e também as prestações, né, os benefícios em forma de prestação aí do INSS, mas são benefícios laterais aí, aqueles que são realmente contundentes e relevantes, são esses que a gente encerra agora vendo o auxílio acidente. Né? Então, cuidado, muito cuidado. Nós temos o auxílio doença, né, que a gente acabou de falar. Dentro do auxílio doença, nós temos o auxílio doença em razão de acidente de trabalho. Ok, auxílio doença acidentário. Agora a gente vai ver uma coisa diferente, que é o auxílio acidente. Tá? Então é diferente, a gente já vai falar dos detalhes, são auxílios cujo nome é muito próximo, mas são auxílios diferentes, cujo fato gerador é bem diferente. Então, auxílio doença não é auxílio acidente. Tá? Primeira grande ressalva aí que a gente faz, muita gente confunde, muita gente, especialmente quando a gente fala auxílio doença acidentário. É isso que a gente acabou de falar. Não se confunde só com auxílio acidente. Mas o que é o auxílio acidente? No final das contas, auxílio acidente é uma indenização que a pessoa recebe
Ela não substitui a remuneração da pessoa, tá? Então ela não substitui, então ela pode ter um valor menor do que o salário mínimo, né? Então o auxílio acidente acontece, é pago quando alguma lesão dessa pessoa resulte em sequelas que reduz a capacidade para o trabalho dela, né? Então, vamos dar o exemplo mais clássico dos livros. A pessoa, ela é digitadora. Digitadora, digita com os 10 dedos, ela digita lá, sei lá, 50 palavras por minuto. Ok. Só que ela vem e sofre um acidente. E aí é um detalhe, não importa se é um acidente no trabalho ou fora dele, qualquer acidente. Ela está em casa brincando, né, enfim, com a família e tudo mais, e aí ela resolve fazer alguma atividade, enfim, ela perde o dedinho da mão, né? Então ela tinha 10 dedos para digitar, agora ela tem 9. Tem alguma coisa a ver com o trabalho? Não, não tem nada a ver com o trabalho. Mas ela perdeu, né, ela teve uma sequela que reduziu a capacidade dela exercer a atividade laborativa habitual. Em razão dessa perda de capacidade laborativa, ela vai receber uma indenização, né? Ela vai receber um valor que se chama auxílio acidente. Esse valor ele é pago pelo INSS por meio da empresa, né, intermediado aí a empresa, mas enfim, é um dinheiro que vem do INSS. Uma indenização, uma compensação aí essa pessoa que perdeu, né, a sua beneficência no trabalho. Mas ela tem condições de trabalhar, ela vai trabalhar, mas ela não vai mais digitar 50 palavras por minuto, ela vai digitar 30, ela perdeu o dedinho. Né? Então vejam, existe uma indenização por trás disso. Né? Então, ela não substitui a remuneração. Essa pessoa continua trabalhando, essa pessoa vai continuar recebendo o seu salário normal. Esse auxílio acidente ele vem além do salário da pessoa, né? É uma compensação, uma indenização dessa pessoa. E essa indenização ela não tem carência, né? Então a pessoa recebe aí, tão logo ocorra o acidente, né? Tão logo ela tem essa redução da capacidade laborativa. Vejam, é bem diferente do auxílio doença. O auxílio doença é você ficar 15 dias fora do trabalho de forma consecutiva por um atestado médico. Aqui é perder a capacidade plena e laborativa habitual. Né? Então vejam, auxílio doença e auxílio acidente não se confundem. Né? A única coisa que é parecida é o nome, mas a causa e a motivação é diferente. Bom, quem tem direito ao auxílio acidente tem direito aí o empregado, trabalhador avulso e o segurado especial, rural e o, né, pescador artesanal. Não tem direito ao auxílio acidente o contribuinte individual e segurado facultativo. O microempresário, né, aqueles segurados não obrigatórios e o segurado facultativo, eles não ingressam nesse benefício. Então, é um benefício que não cabe para aquela categoria de segurados que a gente já viu, né, quem compreende o que em cada categoria. Bom, requisitos para o auxílio acidente, basicamente tem que ser segurado, assim como qualquer benefício da Previdência Social, tem que ter sofrido um acidente, e o detalhe aqui é que qualquer que seja a natureza, não precisa ser de trabalho, pode ser qualquer acidente em casa, que não tenha qualquer vínculo com o trabalho, mas que esse acidente reduza parcial definitivamente a capacidade para o trabalho. Né? Então, e óbvio, né, que esse acidente tem que ter a ver aí com essa redução. Né? O acidente tem que ter uma causa aí direta para haver. Então, vejam que esses são os requisitos. E não importa se essa redução para a capacidade do trabalho habitual, se é uma redução grave, se é uma redução leve, mínima, não interessa, não existe um grau aí, não precisa ser uma redução grave, né? Aquilo que talvez o médico possa indicar. Não, a redução vai receber o auxílio acidente. Bom, avançando, desde quando a pessoa vai receber esse benefício? A partir do dia seguinte à cessação do auxílio doença.
ou na data da entrada do requerimento, quando não houver auxílio-doença. Veja, é muito comum, se você sofre um acidente, é bem comum que você fique um tempo de atestado, né? Você vai estar hospitalizado, você vai estar. Se esse afastamento é superior a 15 dias, vai ter auxílio-doença antes. Aí acabou o auxílio-doença, vai para o auxílio-acidente, né? A pessoa volta a trabalhar e começa a receber o auxílio-acidente. Se não houver o auxílio-doença, passa a receber aí, é assim que faz o requerimento, né? Então vejam que esse requerimento, né, importância, então muita gente demora para fazer o requerimento e aí demora para receber esse valor. Bom, quando que esse auxílio acidente acaba? Quando a pessoa morre ou quando ela se aposenta. Vejam que é interessante isso daqui. Vamos imaginar que a pessoa tenha esse acidente com 20 anos de idade. Ela vai começar a receber o auxílio acidente. Ok, ela vai mudar de emprego, ela vai trocar de novo de emprego, ela vai para outro emprego. Esse auxílio acidente, ele vai acompanhar ela por toda a vida, até que ela venha a falecer ou até que ela venha a se aposentar, né? Então vejam que é um auxílio que vai caminhar junto com ela ao longo de toda a vida profissional dela, a não ser que, né, a medicina, né, a não ser que as condições físicas da pessoa se convaleçam, né? Então ela pode ser convidada pelo INSS a passar por uma nova perícia e se verificar que aquele problema dela não existe mais, vai ser cassado esse benefício. Mas via de regra, vale até que ela se aposente, né? Então isso é anotado na carteira de trabalho da pessoa e esse benefício vai acompanhá-la, independente dela permanecer ou não naquela empresa, vai acompanhar aí por toda a vida dela, né? Então, o auxílio acidente é uma indenização que vale por tudo, até ela se aposentar. Ó, ela pode se aposentar e continuar trabalhando, aí o auxílio acidente acaba. Mas, via de regra, né, quando a pessoa se aposenta, a grande maioria para de trabalhar também. Então, é até ela se aposentar. Bom, é possível acumular o auxílio acidente com outros benefícios, é vedado com a aposentadoria, né? Então, a vedação é você se aposentar e continuar a receber. Não significa que não possa receber aí com relação a outros benefícios. Vou imaginar o auxílio reclusão, né? Vou imaginar o salário maternidade, não teria problema aí a questão do auxílio acidente. Um outro ponto bastante controvertido diz respeito à questão do contribuinte individual. O contribuinte individual, ele traz, né, aquela questão do microempresário, né, e tudo mais. Será que eles podem ter direito? A legislação não fala nada, né? Então existe aí, né, não tem, a lei não prevê esse benefício para esse tipo de categoria. Então existe uma discussão dizendo se há ou não essa possibilidade. O princípio de isonomia, né, existe aí um entendimento doutrinário e jurisprudencial que deveria sim também valer para o contribuinte individual, né? Então existe essa regra. E qual é o valor, né? Qual é o valor que essa pessoa vai receber? O valor é o seguinte, é 50% do valor que a pessoa teria direito para auxílio aposentadoria por invalidez. O auxílio acidente é metade do valor da aposentadoria, né? Então, tem que fazer o cálculo da aposentadoria e dividir por 2. A exceção, né, a exceção a esses 50% é quando o acidente decorre de um acidente de trabalho, né? Então, vejam a importância, tanto lá no auxílio doença quanto no auxílio acidente, de você vincular isso ao trabalho. Se for um acidente inerente auxílio de acidente de trabalho, aí o coeficiente não é 50%, ele mantém o valor da aposentadoria, né? Consequentemente, aí, é o valor da aposentadoria por invalidez que ele já receberia, né, no caso de aposentadoria. Nós temos aí
esse detalhe, né, que o acidente de trabalho implica um melhor benefício para a pessoa. De outro lado, né, se não for um acidente vinculado ao trabalho ou equiparado, né, que é com causa, aí é metade do valor da aposentadoria. Bom, pessoal, com essas indicações, com esse conteúdo, a gente chega ao final de mais uma videoaula. Agradeço mais uma vez a compreensão, a paciência de cada um de vocês. Espero que todos estejam com saúde, suas famílias também. E semana que vem a gente volta aí no mesmo sistema. Um grande abraço e até mais.